Vamos no tempo voltar. Hoje é sempre um momento ideal. Olá, boa noite a todos. Recomeçar. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor, a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. Alguém pela primeira vez na casa? Todos já conhecem, que bom. Sintam-se abraçados, todos que estão aqui conosco, os que nos assistem pelas mídias sociais também, que nós possamos rogar a Jesus que nos dê tranquilidade de pensamento, serenidade no nosso coração, para que esse trabalho seja maravilhoso, que venha de encontro àquilo que nós viemos aqui buscar, que é Jesus, nosso mestre, nosso guia, né? Aqui estamos por Ele, aqui seguimos por Ele, que nós possamos cada vez mais acreditar na sua doutrina, seguir os seus ensinamentos e a casa que sempre nos acolhe, que ela possa também sempre estar aqui ao nosso lado e nós possamos ser cada vez mais colaborativos também. Hoje nós temos a grata satisfação de ter a Rosana Roman conosco para falar sobre o livro do mês Luz no Lar, de Chico Xavier, por espíritos diversos. Vamos vibrar intensamente, porque a Rô ela é bem especial nas palavras e nas palestras que ela faz aqui com a gente. Então vamos absorver todo o conhecimento que ela tem, que com tanta delicadeza ela sempre passa para todos nós. A Rita vai fazer por nós a prece de abertura, o Felipe as leituras do Evangelho e do livro de mensagens, a Ana Paula vai fazer as vibrações e o Gabriel a prece final. Que Jesus continue nos abençoando nesse lindo trabalho, que assim seja. E nesse momento, serenando nossos corações, nos ligando ao mais alto, procurando o aconchego, o abraço amigo, esse ser tão iluminado que é o Deus Pai Todo-Poderoso, que através da palestra, das palavras que com certeza a nossa palestrante vai nos trazer, que possamos mentalizar Ele ao nosso lado, nos carregando muitas vezes no colo, nos ensinando que a paz e o amor estão sempre presentes, desde que estamos ligados aos seus ensinamentos, à tua paz, à tua glória. Que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente tranquila, para que teus ensinamentos, meu Pai, possa ser guia, possa ser a luz no nosso caminho no decorrer dessa semana. Que essa palestra seja um alento e um despertar para o nosso contentamento, para a nossa ligação direta contigo, meu Pai. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite. Capítulo 6, O Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Prece do dia. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consistas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê-me abrigo e a minha inspiração.
Assim seja. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos assistem pelas mídias sociais. Com alegria aqui estamos, no primeiro dia do mês, para falar de um livro que, com certeza, já o título nos remete a refletir sobre nós e sobre a nossa casa. Luz no Lar, Chico Xavier, com mensagens de Emmanuel e outros amigos espirituais. Nós iniciamos esse nosso encontro, que todos nós já vamos nos remeter ao nosso lar com certeza. Nós temos uma casa ou um lar? Nós precisamos de uma casa que nos abriga materialmente, não é? Aonde nós nos estabelecemos, aonde nós convivemos, vivemos, nós nos abrigamos. Mas nós temos um lar. Porque uma casa, ela vai nos acomodar fisicamente. Ela nos vai dar o conforto necessário para lá estar, para conviver, para dormir. Mas, o que seria ter um lar? E este livro já diz o nome, Luz no Lar. O lar é onde nós nos reunimos com os nossos entes queridos. Não só para ficar entre as quatro paredes, mas para conviver, para nos atribuir uns aos outros o amor que temos, para entender que as diferenças fazem parte da nossa evolução, para compreender que as dores, que as angústias, às vezes até os maus-estares, eles só vão ser superados se juntos enfrentarmos esses momentos que passamos na nossa vida. E quando o Chico nos traz esse livro, a primeira lição é o Evangelho no Lar. Vocês fazem Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é essa luz, é esse alimento que precisamos. E nessas 65 crônicas e poesias que ele traz através de Emmanuel, Irmão X, Meimei e tantos outros, ele vai discorrer todas as necessidades que nós temos, todas as privações e todas as provações pela qual passamos. Ele vai discorrer sobre a vida, o relacionamento que nós temos uns com os outros, entre os casais, entre pais e filhos, entre a sublime maternidade, a paternidade, entre as enfermidades, entre até a morte física. E aí a gente pensa, a gente não tem nenhum problema na nossa casa, né? No nosso lar. Na casa, se é uma rachadura, a gente chama, né? A pessoa para arrumar, o pintor para deixar mais bonita, vamos numa loja, trocamos os móveis, e o lar, a casa fica nova. Mas nós renovamos todos os dias a vibração e essa luz que tanto queremos, porque concordamos todos nós que queremos luz. Haja visto a luz. Nós queremos luz no nosso lar. Nós renovamos todos os dias, acendemos essa tomadinha da luz do Evangelho no lar. E como é que nós vamos fazer isso? No dia a dia, na correria, alguém aqui ansioso? Não, que bom, puxa vida. Isso é ótimo. A ansiedade, a preocupação, não é? Os afazeres domésticos, o trabalho profissional, o relacionamento com os filhos, enfim. Às vezes não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E aí as coisas vão acontecendo na nossa casa. Às vezes uma indiferença de um, de outro. Às vezes o nosso filho toma um caminho não muito correto. Às vezes o nosso esposo chega com tamanhas preocupações e nós também nos afazeres, é coisa do dia a dia.
Às vezes a nós que estamos em casa, pode ser o esposo ou a esposa, também das necessidades diárias de uma vida doméstica, fica complicado. Quando não, às vezes até a falta do que pensar no sentido não de que não temos o que preocupar, mas devido às preocupações, deixamos de observar o que tem de melhor. O que tem de melhor no nosso lar, o que tem de melhor no nosso companheiro, no nosso filho e às vezes em nós próprios. E aí a gente busca, Deus, por que meu lar está tão complicado? Por que as coisas estão tão conturbadas na minha casa? Por que meu sono não é tranquilo? Por que eu e meu esposo não estamos nos compreendemos? Por que meu filho não me ouve? E o filho diz o mesmo, meus pais não me ouvem. E nesses 65 mensagens de reflexão, é justamente isso. Num dia em que nós estamos com angústia por um filho que está aí perturbado, abrir esse livro, sim, na hora do Evangelho, mas por que não naquele momento em que a aflição bate mais forte, em que o desespero nos deixa desistir? Ou às vezes a própria indiferença diz, não tem mais jeito. Quando nós abrimos o livro, nós vamos sentir a luz de Jesus no nosso lar. E aí a gente vai, claro, elucidar a nossa mente. Porque um lar doente, o lar também adoece. E qual é o remédio do lar? Tem remédio? Alguém conhece? O remédio do lar justamente é a oração, não é? A oração, quando nós nos ligamos com Deus através de Jesus, nós aliviamos, nós passamos o quê? A amplificar as nossas percepções, a apaziguar a nossa mente, a serenar o nosso coração. E aí, às vezes, a solução está diante de nós. E pelo fato de estarmos tão envolvidos, tão intrincados naquela situação, não vemos saída. Outras vezes, começamos com aquela coisa pequena, e hoje ele está fazendo isso, mas por que isso? E isso vai tomando tamanho evidência que a gente já não consegue mais suportar quem vive conosco. E aí nós perguntamos às vezes, mas eu casei com essa pessoa, eu sonhei em ter este filho. Esse meu pai e minha mãe me colocaram naquele berço, me embalaram tanto. E aí vem um ponto muito importante. O lar é a célula mais importante de uma sociedade. É aonde nós começamos tudo, aprendemos tudo, e lá é que nós vamos ter que vivenciar tudo, para quando formos para o mundo aí fora, temos a sustentação necessária de enfrentar o dia a dia. Não só enfrentar, mas conquistar as nossas etapas, os nossos sucessos. Chegar ao mais. Como é que nós podemos amar o próximo que está longe, se o próximo que está convivendo conosco, muitas vezes, nem um bom dia falamos. Muitas vezes, como já dissemos, nós temos uma casa, mas cada casa tem a sua casa individual, porque cada um está no seu cômodo. Não participam mais de um jantar, não sentam-se mais a um sofá para conversar, dialogar. Não apreciam mais uma foto, uma situação pela qual foi muito boa. E aí diz, o que está acontecendo? Mas eu dou de tudo para o meu filho. Eu faço tudo para agradar minha esposa. Nós, mulheres, ou os próprios maridos, fazemos a melhor refeição para que meu esposo fique feliz. Mas é só isso. Esse livro nos remete a refletir sobre qual é a nossa postura. Porque, como dissemos, por ser a célula principal de uma sociedade, é onde vai nos sustentar, também nos momentos mais difíceis. Aonde é que a gente vai buscar o refúgio quando uma situação difícil se apresenta?
Aonde vamos estar quando precisamos um repouso diante de uma enfermidade? Aonde é que vamos encostar o ombro quando uma dor acomete? E aqui num dos textos me chamou muito a atenção, que até ao desencarnar, às vezes procuramos o nosso lar, para sentir aquela saudade e para relembrar e para estar junto com aqueles que aqui ficam. Imagine o nosso ente querido chegar e ver aquela casa destroçada. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, segundo os próprios livros dizem, nós acendemos uma luzinha, essa luz do lar, até onde muitos amigos espirituais vêm se abrigar para trazer tantos outros necessitados. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, pode ser num dia, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, se possível, com todos os integrantes da nossa família, porque é aquele momento em que nós vamos compartilhar, junto com Jesus, não é? Do seu próprio Evangelho. Nós vamos nos alimentar espiritualmente do Evangelho de Jesus. Nós vamos trazer o remédio, muitas vezes, para a nossa casa, para a nossa família. Quando nós abrimos o Evangelho, essa luz se estende. Quando nós fazemos a prece, proferimos o Evangelho, quando lemos esse livro, que deve fazer parte, sim, das nossas leituras diárias, da nossa cabeceira, não é? A nossa mente, ela vai se expandindo. Aí a gente diz, mas por que eu estava agindo dessa forma? Por que eu pensei de outra maneira? E aí nos remetemos. Se já dissemos e vamos repetir quantas vezes necessário, o lar sendo a célula principal de uma sociedade. Nós que estamos neste lar, escolhemos essa família. Escolhemos estar com nossos pais, com nossos esposos, esposas, irmãos, avós. Por que será? Porque é no lar em que nós vamos nos ajustar. E também é no lar que os nossos entes queridos é que vão nos compreender melhor, não é verdade? É no lar aonde nós vamos, pela nossa união, nós vamos nos fortalecer. Lembrando sempre que as diferenças não podem ser as indiferenças. Que bom que somos diferentes. Que bom que às vezes não concordamos um com o outro, mas sem chegar a um duelo, a uma discussão que nos afaste. Muitas vezes, no seio do nosso lar, chegará um irmãozinho necessitado de todo o nosso preparo espiritual, da nossa vivência para acolhê-lo, seja ele como um filho, seja ele como pai, como uma mãe, não importa. Se ele está no nosso convívio familiar, há de ter um grande motivo, não só para ele, mas principalmente para nós. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, é a maneira mais eficaz de chegarmos até Deus, de trazer o Jesus para dentro do nosso lar. Vocês convidaram Jesus hoje para a vossa casa? Dá tempo ainda. 7h30? Ah, dá tempo ainda. Até a meia-noite ainda é 1º de abril. Não é o dia da mentira, não. É verdade tudo isso, não é? Para que a gente possa, brincadeiras à parte, mas assim, não há algo mecânico, não há algo, porque não é uma receita. É uma condição, é um condicionamento. É uma forma de a gente dizer, Jesus, você está comigo. Deus, eu estou aqui. E quem faz o Evangelho no lar, pode ter a certeza, e já com certeza tenho, que acho que muitos vão fazer assim, a gente sente uma diferença enorme no nosso dia a dia. A gente sente uma paz, mesmo diante das turbulências da vida. A gente sente que a enfermidade pode ser a mais dolorida, mas ela acalma o coração. A gente sente
que pode ser que o nosso relacionamento passe por um momento delicado, mas consegue fazer com que a gente ande junto. A gente percebe que no Evangelho do Lar, quando fazemos com Jesus, numa das crônicas aqui, que fala do perdão. Vocês fazem o Pai Nosso, não fazem? Fizeram hoje? Olha, eu estou incisiva hoje, hein? Estou brava hoje, hein? Quando a gente diz, perdoai, né, as nossas ofensas, então, quem é que a gente tem que perdoar, não é? Porque muitas vezes nós nos culpamos, nós sentimos remorso porque eu não fiz, porque eu fiz errado. Nós culpamos o outro achando que é por conta do outro que eu estou desse jeito, é por conta da convivência na minha casa, é por conta disso. Quando na realidade, quando nós exercitamos o perdão, perdoar é deixar ir embora, é doar-se. Nós vamos percebendo que as águas vão se acalmando. Que essa névoa que às vezes paira sobre a nossa casa, que às vezes a gente diz, mas não aconteceu nada, eu não me sinto bem nem dentro do meu próprio lar. Aí a gente percebe que ao abrir o livro, nós estamos abrindo essa luz para que entre as vibrações do alto, para que se enalteça o amor. Nós amamos o amor, que é a melhor forma de exercitar o amor com quem convive conosco, que é a melhor maneira de expressar o que sentimos quando o outro passa por uma dificuldade, seja ela emocional, seja ela física, seja ela até espiritual. Nós estamos ali não para apontar e tampouco para julgar, mas simplesmente para acolher. Porque é desta forma que nós queremos ser acolhidos quando nós precisamos. E nós precisamos desse alimento. Nós precisamos entender que somente através da oração, da prece, é que nós vamos conseguir dissipar, abrir os caminhos, como se diz. Nós estamos aqui hoje por qual motivo? Não precisam dizer. Buscamos aqui conhecimento, buscamos aqui às vezes respostas para as nossas questões. Quem aqui já não se diz, por que comigo, Deus? Não é? Porque agora, aqui, muitos vêm aqui porque estão querendo soluções para as suas necessidades. E quando nós aqui estamos, já imbuídos nesse clima, nesse padrão vibratório, nessa energia tão gostosa, aonde os amigos espirituais concorrem para a nossa melhora, quando nós descobrimos que nós vimos buscar aqui as ferramentas necessárias para que nós possamos caminhar. Se estamos num lar, se estamos passando por alguma necessidade, é para que nós precisamos evoluir. É aquele momento em que Deus diz, não é que Ele está castigando e tampouco punindo. Chegou o momento que nós temos a capacidade de superar tal situação. E às vezes, como? Assim, como eu vou superar? Com que partida? Para onde eu caminho? Nas leituras. Na busca pelo Evangelho de Jesus. E aqui no prefácio ele diz que eles precisavam de crônicas fáceis, de crônicas até mais curtas, para que a gente pudesse no dia a dia. Eu tenho este livro no meu celular. Porque às vezes você está naquele momento de aflição, né, no trabalho, em casa, no metrô, você abre e se diz, espera lá. E parece que a resposta é sempre para a gente. Aí a gente fala, ai meu Deus do céu, não é? Por que será? Então, queridos, nesse momento, tenho certeza que todos devem ter viajado um pouquinho para o vosso lar, não é? Lembrando de todos aqueles que lá estão, se não estão aqui com todos vocês. Lembrando de tantos lares necessitados, de amigos, de familiares. Lembrando desse nosso próprio lar, porque o Paz e Amor é um lar.
E nesse momento em que nós nos expandimos, nessa lembrança, vamos trazer uma vibração boa, vamos trazer as nossas necessidades no sentido de que, se aqui estamos hoje, ouvindo, não é? Através desse livro, é porque temos a oportunidade, através do esclarecimento que o livro nos traz, através das mensagens que ele nos faz refletir, para quando sairmos daqui lembrarmos, eu não vou para minha casa somente, eu vou para o meu lar abençoado, o meu lar aonde eu me reconforto, o meu lar aonde eu me abrigo, não só do cobertor, porque hoje está um pouquinho frio, mas principalmente do amor com aqueles que lá eu convivo. E se porventura eu moro sozinho a gente nunca está, já adiante parentes, porque tem um anjo da guarda querendo nos ajudar, não é verdade? Mas nós nunca estamos sozinhos. Que o nosso lar seja esse reflexo. Que nós possamos, hoje ao chegar em casa, não acender apenas a luz da nossa sala, do nosso cômodo, do nosso quarto, mas acender a luz do nosso coração. Porque é essa luz que a humanidade precisa. E é dessa luz que nós vamos nos alimentar e sustentar, não só a nós, como ao próximo. E para finalizar, eu trouxe uma poesia que está neste livro. O culto do mestre em casa é novo sol que se irradia, a música da alegria em santa e bença canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça que divina, que regenera e ilumina o tempo e o coração. Quando a bênção da prece na sala doce e tranquila, a lição do bem sinila, como um poema a brilhar, o vento humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a maldicença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda a névoa faz-se luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime, renovador. Vozes brandas falam calmas, e Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Trazido por Irene S. Pinto. Embalados por essa poesia, que foi psicografada por Chico, as luzes dos nossos lares se acenderam agora com certeza. E esta mensagem que gostaríamos de deixar para todos nós, nesse início de mês, que seja abençoado para todos nós, lembrando sempre que possamos cada vez mais acender a luz no nosso coração, que será refletida do nosso lar e se espalhará com certeza por toda a humanidade. Que Deus nos abençoe, fiquem na paz e muito obrigada. E agora, depois de tanto aprendizado que a nossa amiga Rosana nos trouxe, de estarmos sempre ligados ao nosso lar, aos nossos familiares, vamos fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente nos bancos, vamos sentindo essa luz intensa que vai envolvendo todo o nosso corpo físico, trazendo serenidade, trazendo fortalecimento, amparo. E nesse instante, os nossos médiuns já preparados vão se postando à frente e vamos iniciando assim a terapêutica do passe. Essa luz intensa que vem do nosso Mestre Jesus,
vai iluminando todo o nosso corpo físico, reabastecendo as nossas células, equilibrando todos os nossos centros de força. E essa luz vai iluminando o nosso centro de força coronário, que é ele o responsável pela nossa ligação com o mais alto. E essa luz intensa vai envolvendo também o nosso centro de força frontal, que é responsável pelos nossos pensamentos. Descendo mais um pouco, essa luz intensa envolve o nosso centro de força laríngeo, descendo um pouco mais até o nosso centro de força cardíaco. Esse centro de força é responsável por todos os nossos sentimentos e emoções. E vamos assim, cada vez mais, nos sentirmos muito melhores do que quando aqui adentramos. E essa luz continua descendo e envolvendo os nossos centros de força. Envolvendo agora o nosso gástrico, o nosso esplênico, descendo até o genésico. E essa luz intensa vai descendo pelas nossas pernas, solas dos pés, subindo até o nosso básico. E assim vai iluminando toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra. E essa luz chega até o topo da nossa cabeça, novamente no centro de força coronária, formando esse círculo de amor, de paz, de esperança, tranquilidade. Vamos nos sentindo em paz e direcionando os nossos pensamentos aos nossos lares, abrindo todas as portas, janelas. E essa mesma luz intensa vai envolvendo todo o nosso lar, trazendo a paz, o equilíbrio, os bons pensamentos, o amor. Essa mesma luz envolve todos os nossos familiares. E assim, vamos vibrando agora, uma luz intensa envolvendo o nosso planeta Terra e todas as regiões do nosso planeta, envolvendo de paz, de harmonia, em especial as regiões em que se encontram em guerra. Que a paz possa imperar, que as pessoas possam se entender fraternalmente. Vibremos para que o Evangelho do nosso Mestre Jesus seja norma de conduta em todos os lares, que todas as religiões se entendam fraternalmente. Vamos assim também vibrando pelo nosso país, por todos os estados, cidades e municípios do nosso Brasil, vibrando amor, tolerância, muita paz, pensamentos salutares, envolvendo todo o nosso país, envolvendo também o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro. E assim, vibrando por todos aqueles que sofrem, que possam encontrar no Mestre, na palavra do Mestre, o lenitivo necessário para que as suas dores sejam diminuídas, que encontrem nas palavras do Mestre a paz necessária para as suas aflições. E assim, vamos agora vibrando pelo nosso paz e amor, essa casa que nos recebe com tanto amor, que nos dá tantas oportunidades do trabalho, do estudo, do amparo, do fortalecimento. Vamos vibrando pela presidência do nosso Paz e Amor, por todos os dirigentes, por todos os trabalhadores e por todos os assistidos que vêm aqui em busca de uma palavra amiga. E assim, vamos com pensamento ainda no nosso Mestre, vibrando pelas caixinhas, as urnas,
pelos encarnados e desencarnados, esses nomes que colocamos para as vibrações de amor, de paz. Vamos vibrando também pelas nossas casas co-irmãs, a Caspage, a Crepate. E assim, depois de tanto recebermos e doarmos, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui no Paz e Amor, recebendo tudo aquilo que necessitamos, que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, repletos com o ensinamento do Mestre, e que levemos aos nossos lares a palestra de hoje, que possamos fazer sempre o Evangelho no lar, para deixar o nosso lar cada vez mais fortalecido. E agora, vamos à prece de encerramento. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Agradecemos ao Pai a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do estudo, e que todas essas energias benditas nós possamos levar para a nossa semana e que possamos estar aqui novamente semana que vem. Graças a Deus. Obrigada a todos pela presença. Hoje a gente tem o sorteio do livro do mês. Tem alguém que faz aniversário hoje? De luz, paz e amor em Jesus.